Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um devocional. Não esqueça de compartilhar o nosso vídeo, de dar um joinha. Não esqueça de se inscrever no nosso canal se você não é inscrito, de nos seguir aí, né? Olha só, a palavra de Deus está aqui hoje para nós no livro do Evangelho de Lucas, do Dr. Lucas, capítulo 21, versículo 25. E Jesus continuou: nos últimos dias haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra todas as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível barulho do mar e das ondas, que está querendo dizer os tsunamis, né? Então em todo o mundo, muitas pessoas desmaiarão de terror ao pensarem no que vai acontecer, pois os poderes do espaço serão abalados. Esse texto está falando de um desequilíbrio da lei da natureza. Versículo 27. Então o Filho do Homem aparecerá descendo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, fiquem firmes e de cabeça erguida, porque logo vocês serão salvos. Olha, todos os sinais que já estão acontecendo indicam para a última profecia bíblica. A última profecia bíblica é a guerra contra Jerusalém. É quando todas as nações se unirão para guerrear contra Jerusalém. E aí, segundo Zacarias 14, Jesus ele desce no Monte das Oliveiras, né? O monte se divide no meio e ali ele desce para fazer justiça e para fazer para Gog e Magog, ou seja, para a Rússia e mais algum outro país que acompanha a Rússia, um lugar de enterro, de túmulo na própria Terra Santa. Quando nós olhamos para o livro de Daniel, tanto o capítulo 2 quanto o capítulo 7, Daniel estava ali na Babilônia e as revelações do final dos tempos, elas foram detalhadamente previstas. E o que Daniel interpreta, tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 7, aconteceu à risca. Ele falou da destruição, né, da cabeça daquela estátua que Nabucodonosor tem, a visão ali no capítulo 2, e ele fala da destruição da cabeça e ele fala da implantação dos outros dois reinos, né, que viriam depois dos medos e persas, que seria um reino balançado, mas que seria um reino que se uniria. E de fato, após a queda da Babilônia, quem assume o poder são os medos e persas, quando Dário e Ciro se unem para governar ali no ano 606 a.C. E esse reino foi um reino balançado, extremamente forte, mas extremamente fraco ao mesmo tempo, porque no ano 538 veio o filho de Felipe, Alexandre o Grande, e ele trouxe a revolução naqueles reinos, implantando então o reino de toda a Grécia, né? Foi um reino poderoso, foi um reino fortíssimo. E Alexandre o Grande, ele foi o conquistador, ele saiu conquistando, ele foi conquistando terras, foi conquistando territórios, até que ele chegou na Índia no ano 323 e ele morreu ali no ano 323. Alexandre não foi morto em batalha, não foi morto em guerra, mas ele contraiu a febre tifoide e morreu no ano 323. E porque ele não deixou nenhum descendente, né? O seu filho que ele teve com Roxette tinha morrido, foi morto, né? O filho que ele teve. E aí o que aconteceu? Os quatro generais, quatro cabeças, quatro líderes do exército de Alexandre o Grande dividiram o reino em quatro,
né? Dividiram os 4 generais, cada um ficou com um pedaço. Foi aí então que surgiu, né, toda a Europa Ocidental, com a criação desses territórios por esses 4 generais, que eram o reino despedaçado, né? Que também o livro do Apocalipse fala que esse reino dividiu-se em 4. Então, sistematicamente, as revelações e as profecias, tanto do capítulo 2 como de Daniel, se cumpriu. Então veio o 4º reino e o último reino, que era a Roma, né? Esse reino seria um reino forte, e Roma foi um reino forte. Ele destruiu e matou todos que se opuseram contra ele, né? Porém, Daniel disse que esse reino ali na revelação da estátua, ele era com pés de barro misturado com ferro, ou seja, era um reino de certa parte forte, mas também, né, além da força do ferro, com a fraqueza do barro que estava sobre ele. E era um reino que não se misturava, que o barro e o metal não se misturava. E esse reino, que era o 4º reino, ele foi vencido. Roma foi vencido pelos bárbaros no ano 476 depois de Cristo. Foi quando a Europa Ocidental cresce, né, nasce, se espalha por toda aquela região com a destruição do reinado de Roma. Só que esse seria o último de todos os impérios, porque Daniel vê a pedra que desce do céu e esmiuça toda a estátua. Essa pedra seria o Senhor Jesus Cristo, a pedra de esquina, a pedra angular. A pedra que Daniel vê é o reino do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, 4 reinos já foram. O 5º reino é o reino do Senhor Jesus Cristo. Então nós já vimos 4 reinos sistematicamente caindo conforme todas as revelações de Daniel, todas as interpretações que tem no capítulo 2, quanto no capítulo 7 do livro de Daniel acontecerem minuciosamente. O 5º reino é o reino do Senhor Jesus Cristo, é o reino da pedra que esmiuça a estátua. Você vê que o ferro não se mistura com o barro, que eram os pés. Eles tentaram unir o reino novamente e nunca conseguiram. Tentaram através dos casamentos, né? Unir reis com rainhas de outros impérios, tentando novamente unir força. E por fim, esse reinado ficou apenas com a cabeça que está em volta dos 7 chifres, né? Que é o Vaticano. Enfim, o próximo reino a ser implantado será o reino do Senhor Jesus. Esse reino será implantado quando todas as nações se unirem contra Israel. Essa é a última de todas as profecias. No capítulo 21, nós já estamos vendo tudo isso acontecer. Ainda virá, claro, a pandemia X, né? Porque a pandemia que nós tivemos aí do coronavírus foi apenas uma pandemia preparatória para a pandemia X que virá, embora a pandemia mais mortal que já existiu na face da Terra, ela ainda está acontecendo, que é a pandemia da rebelião, da rebeldia. Rebeldia contra Deus, rebeldia contra as leis do Senhor, contra a palavra dele, contra a obra dele e contra os sacerdotes dele. Essa seria a maior de todas as pandemias. E a pessoa que é infectada por esse vírus, dificilmente, como diz Hebreus capítulo 6, versículo 4, dificilmente, raramente, ia alcançar a cura. Então, a maior de todas as pandemias é a rebeldia, mas ainda virá a pandemia X, né, que vai abrir as portas para a última de todas, que é a batalha contra Jerusalém. Então, tudo que você está vendo, o desequilíbrio na natureza, desequilíbrio no mar, em todo o planeta, em todo o globo, já estava previsto aqui no capítulo 21 do livro de Lucas, que se trata
do quarto cavaleiro que João vê na revelação no livro do Apocalipse. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus está voltando. Aquele que disse que vem, virá e não tardará. Como está a sua vida? Acerte-se com Deus o mais rápido possível. Coloque a sua vida em regularidade, sua vida espiritual em regularidade. Se acerte com Deus, se acerte com a sua família, se acerte com os seus líderes. Não seja rebelde, não seja um rebeliador, não deixe o espírito de confusão entrar no seu coração, não deixe o espírito de cegueira cegar os teus olhos e não se afaste nunca do altar de Deus, porque o dia do acerto de contas virá. Tanto que Jesus, ele diz aqui, no versículo 28, quando estas coisas começarem a acontecer, fiquem firmes e de cabeça erguida, porque logo vocês serão salvos. Então, existe um plano de salvação para aquele que pertence ao Senhor Jesus Cristo. Shalom. Deus te abençoe.